A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz, estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal vai viver _melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar, e lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente minha querida amiga, expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Agradecidos estamos por estar aqui nesse momento. É muito importante estudarmos o caminho traçado por Jesus. E com isso nós vamos ao programa para estudar e aprender um pouquinho mais. Bem, meus irmãos, vamos estudar sobre incógnitas, dúvidas. Entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo utilize a TIM 988012675, WhatsApp 9844949 novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Ó Deus, inspira-me o coração nesse instante, que eu possa te sentir atuando dentro de mim, conhecendo os meus mais íntimos pensamentos. São criações minhas, Pai. Os maus pensamentos encravados na minha mente. Compreendo que tudo o que fizer de mal resultará em dor para o meu futuro, assim como o meu mal passado está agindo em mim hoje, trazendo-me amarguras e desilusões. Não quero pensar mais em coisas negativas. Quero libertar-me, ser diferente do que eu era antes, começar uma vida nova, tocada pelo teu amor. E te prometo, com todas as forças da minha alma, que de agora em diante serei melhor. Procurarei esforçar-me ao máximo para gostar das pessoas, mesmo das que não pensam como eu. Vou apreciá-las, valorizar as suas qualidades e silenciar ante os seus defeitos. Peço-te forças para concretizar essas intenções. Gratidão, Senhor. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre incógnitas. Os seres humanos sensíveis estão despertos tanto em seus sentidos externos quanto internos. Estão vivos em plenitude porque experimentam a atmosfera de cada momento. Sim, cada momento passamos por emoções, sensações diferentes. Estão sempre refletindo o discernimento e discernindo, suas emoções, porque já se permitem experimentar toda uma sucessão de sensações que decorrem das experiências nas relações humanas. Portanto, poderemos estar confiantes que cada um de nós, a seu tempo, nos sensibilizaremos pelas coisas espirituais, visto que o desenvolvimento de nosso grau evolutivo transcorre natural e incessantemente, em decorrência dos impulsos de progresso que recebemos das leis divinas existentes em nós mesmos. Lei de progresso desde que fomos criados simples e ignorantes. As várias experiências encarnatórias faz com que o homem tenha esses impulsos agora voltados para a espiritualidade, porque nós chegaremos à condição de espíritos angélicos. Aqueles que se prendem unicamente aos fenômenos mediúnicos, que é muito comum ainda, infelizmente, tem pessoas que vão às casas espíritas em busca de fenômenos mediúnicos e saem decepcionadas, porque as casas espíritas, eu gosto muito de dizer isso,
Os centros espíritas não têm manifestação de espíritos à vista. Então existem manifestações de espíritos em várias doutrinas religiosas, menos nas casas espíritas, porque não é aberto ao público esse tipo. Aí a pessoa vai em busca de fenômenos e sai de lá decepcionada, nunca mais volta, porque está procurando algo que a doutrina espírita não vai oferecer, porque não faz sentido, né? Devemos buscar o Evangelho de Jesus, esse sim que é transformador, né? Aqueles que se prendem apenas aos fenômenos, em nada de transformar espiritualmente, encontrarão mesmo assim neste comportamento um primeiro passo que ele tornará o segundo mais fácil numa outra existência. É lógico que todas as experiências elas são importantes. Mesmo aqueles que buscam fenômenos, não encontrando obviamente nas casas espíritas, mas podem encontrar em outra doutrina religiosa, não deixa de ser um despertamento para as futuras encarnações, mergulhar mais profundamente na espiritualidade. Pois trata-se de um processo que não ocorre da noite para o dia, mas sim vai se projetando ao longo do tempo, sempre acontece quando estamos prontos para crescer. Aliás, quando o aluno estiver pronto, o professor sempre aparece. E André Luiz já dizia para nós também, né? Quando o trabalhador estiver pronto, o serviço aparece. E aparece mesmo, e como, e cada vez mais. Todos têm mais tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos têm um fardo mais ou menos pesado a depor para escalar o cume da montanha do progresso. Porque, pois, serdes tão clarividente para o próximo e cegos em relação a vós mesmos, está registrado no capítulo 10, item 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, meus irmãos, nós continuamos vendo a trave nos nossos olhos e observamos o cisco no olho do outro. Olhar e mergulhar para o nosso interior. Tu analisas obras assistencial e a critica, atestando que a tarefa poderia ser muito melhor. E que o atendimento requer técnicas mais apropriadas e que as outras prioridades fossem atingidas, então as metas sociais seriam mais abrangentes. São aqueles formadores de opiniões, mas que não levam ninguém a nada, né? É aqueles que fazem críticas duras aos expositores espíritas, mas são incapazes de chegar diante de uma tribuna e falar uma meia dúzia de palavras. É muito fácil, não fazem também o bem. Mas tu não te predispões a doar tuas mãos na realização de uma vida melhor aos necessitados, ou seja, critica, mas não faz. Eu tenho um amigo, gosto muito dele, não vou citar o nome aqui, ele é um venezuelano, hermano, eu hoje fui na praça e prediquei, vociferei as palavras de Deus, mas um dia eu perguntei para ele, mas irmão, adianta só falar? Não adianta, se você nada faz. Ele ficou assim em dúvida, disse, mano no queda, de rodilhas, com as mãos no cielo, pedindo a bendição de Deus e não assim nada. Então não adianta você ficar ajoelhado pedindo a Deus bênçãos o tempo inteiro, se você não faz nada para melhorar a sua vida. Paulo de Tarso disse certa feita que ajuda-te que o céu te ajudará. Jesus disse, faça a sua parte que eu te ajudarei. Então, nós temos que trabalhar. O apóstolo Tiago também disse em sua carta que a fé sem obra ela é morta. Não é a obra material, mas é a obra assistencial. É você arregaçar as suas mangas, trabalhar em prol do próximo. Não é? É óbvio que as palavras ajudam, mas só elas não resolvem problemas e a carência de muitas pessoas, né? Ainda que a intenção seja boa, eu acredito que seja, né? Ele não faz por mal. Mas disse que não adianta ficar só aquilo ali, porque muitas pessoas também nem querem ouvir, outros nem compreendem o que ele está dizendo, porque não sabe falar português, e fica lá, né, de que vociferando. Vociferar é gritar, que adianta ficar isso? Jesus disse que devemos orar em silêncio, né, no nosso íntimo, fechando a porta do nosso quarto, mas a gente releva e deixa ele viver. Mas eu chamei-lhe a atenção dizendo assim, olha, tem que fazer alguma coisa, tem que trabalhar, né? Não é só assim. Mas tu não te predispões a ler e a estudar, e muito menos a falar em público, como eu citei os palestrantes.
no serviço da reeducação das pessoas, retirando-as das crenças negativas que bloqueiam vidas. Tu analisas o administrador do serviço e o critica, asseverando que ele mantém posição intransigente e orgulhosa, fazendo colocações que o mesmo deveria ser mais humilde e compreensível no trato com os dirigidos. Mas tu não te predispões a usar a mesma compreensão e humildade exigidas para com ele, percebendo que vês o cisco no olho dos outros e não vês a trave no teu. Ora, citamos agora há pouco também essa passagem, porque é muito fácil criticar, né? Apontar o dedo, mas e fazer a sua reforma íntima? Pensemos nisso. Tu analisas a conduta alheia e a critica, observando rigorosamente procedimentos e atitudes que julgas inadmissíveis e te colocas distante e impermeável a condutas levianas. Então é só, temos que parar e pensar. Primeiro, Jesus disse, não julgueis para não seres julgados. E muitas vezes acontece que as pessoas nem apercebem-se de que às vezes está cometendo o mesmo erro, mas está lá apontando o outro. Mas ele escamoteia o seu erro, né? Então a gente tem que entender o seguinte, não podemos julgar, não podemos fazer com que as pessoas pensem como nós pensamos. O que podemos fazer em relação a uma coisa que está errada, a gente acha e sabe que está errada? Primeiro, perdoar a atitude do outro, porque o outro está equivocado. O outro talvez não esteja no mesmo patamar que você, talvez ele não tenha o ensinamento para que ele possa colocar em prática. Então você vai julgar, você vai apontar, você vai criticar? Não. Jesus disse, combatei o mal com o bem. A gente não pode deixar o mal se alastrar, mas sempre com atitudes positivas, com o bem. E não podemos ter condutas levianas, né? Que seria o caso de criticar e chamar a atenção das pessoas. Então, muitas vezes, nós temos oportunidade de fazer, agir e até nem falar de uma forma diferente daquela pessoa que está errada e está ensinando calado. Porque a gente lembra sempre que espiritismo não faz proselitismo, ou seja, você tem que ser espírita para acontecer isso ou aquilo. Não, isso está errado. O que nós temos que ser é cartas vivas do Evangelho. Vivenciar o Evangelho, então a nossa atitude está correta em relação ao que Jesus pregou, vai ensinar aquele outro que está errado sem a gente botar o dedo. Uma vez eu vi num caminhão assim, escrito, não aponte os meus defeitos com seu dedo sujo. Isso é uma lição. Nós temos nossos erros, como é que a gente vai ficar exigindo do outro perfeição se não somos? Então, por isso é importante, nós estamos estudando aqui, está sendo chamada a nossa atenção, para a gente prestar a atenção sobre isso, mesmo que a gente não faça, mas é bom estar sempre com os conhecimentos em dia. Por isso que é importante, às vezes, ler, reler, entender e vai ver outra vez. Tem gente que fala assim, palestra X, eu não vou porque eu já sei esse assunto. Não, nós temos que escutar não sei quantas vezes para aquilo interiorizar, mesmo que a gente faça, mas sempre a pessoa vai ter uma visão diferente, você vai aprender uma coisa diferente. Então nós temos que ser não refratários, não podemos bater e a coisa ir embora. Não, tem que entrar em nós o conhecimento, analisar e fazer diferente, sem julgar ninguém. Continuando. Mas tu não predispõe a ajudar, sinceramente, a ninguém. E te esquece de que poderás vir a errar, pois todos os que vivem sobre a terra são passíveis de enganos e desacertos. É isso aí. Nós temos obrigação de não enterrar nossos talentos. Como estava falando antes, se você tem um conhecimento, você pode fazer uma palestra, ajudar alguém num estudo, faça a sua parte. Porque você está levando a outras pessoas a terem aquele conhecimento. Emmanuel diz que a maior caridade que a gente possa fazer é divulgar a doutrina espírita, porque ela é esclarecedora, porque ela te dá caminhos, ela estuda o que o Jesus trouxe para nós, para a gente poder começar a acertar mais do que errar. Mas a gente tem que entender que nós erramos também. Então, como é que eu vou exigir que o outro haja de forma certa? Humildade,
reconhecer o quanto ainda somos imperfeitos, mas também, não é porque eu sou imperfeito, deixa para a próxima reencarnação. Isso vai te depois pesar muito. Quando você desencarnar, porque não existe ninguém te julgando, vai ser a sua consciência e você falar, vai ver como eu errei. Eu tinha que ter aproveitado a minha reencarnação, se a oportunidade foi dada para eu ajudar as pessoas, para eu não julgar, para eu me modificar para melhor. Então é isso aí, vamos lá. Tu analisas o governo do país e o critica, examinando pela uma ótica que todos os parlamentares ou os ocupantes de cargos governamentais são inconfiáveis e maus servidores e, portanto, dizes que a nação não está envolvida no caos. Como é que você vai julgar quem está ali? Primeiro, você geralmente vai votar. Então, se você votou, você é corresponsável por aquilo que você vota. As ideias que ele tem. Então, a gente tem que fazer o seguinte, usar o crivo da razão. Fulano está falando que vai fazer isso aqui. Vamos fazer um histórico, se ele já tem anos de mandato, vamos ver o que ele fala, o que ele faz. Estou de acordo com a ideia dele e vou votar. Mas, infelizmente, muitas pessoas só pensam no material, no que vão ganhar. Vou votar no fulano, porque ele vai me dar isso, vai me dar aquilo. E depois você vai criticar. Jesus disse, combatei o mal com o bem. Então, vamos pensar. No caso aqui, sem falar de política, mas você falando, eu vou votar no fulano. Ele age de acordo com os ensinamentos de Jesus, de verdade, ou é só de boca para fora? Porque eu sou corresponsável por tudo que acontece na minha família, onde eu vivo, no meu país. Porque eu tenho esse poder de voto. Eu tenho esse poder de colocar alguém me representando. Eu tenho o poder de transformar a minha vida e, aos poucos, transformar as pessoas que estão à minha volta. Somos corresponsáveis por tudo. Kardec disse, não existe vítimas. Às vezes as pessoas agem e fazem coisa errada. Eu fui obsediada. É muito fácil botar a culpa no obsessor. Mas não existe vítima. Você deu trela, vamos dizer, deu trela para aquilo que é aquela influência. Porque se você vê que você está fazendo uma coisa errada, pensou uma coisa errada, Jesus disse, vigiai e orai. Então o que eu faço? Estou pensando errado, vou passar a pensar certo. Vou pegar o evangelho, vou estudar e vou orar, pedindo ajuda, porque Deus vai mandar seus benfeitores para me ajudar nessa nova proposta que eu tenho de acertar. É assim que funciona. Então, mas tu não te predispões a cooperar e não fazes pela comunidade em que vives, relegando somente aos governantes obrigações e deveres, esquecendo de que todos nós vivemos interligados e que de ti depende também o bem-estar e prosperidade da população. Vou dar um exemplo bobo aqui. Custa nós fazermos seleção do lixo. Que custa a gente dar determinados materiais para ser reciclado. Pessoas que vão ganhar dinheiro com aquilo, coisas que vão ser reaproveitadas e não vão ser colocadas aí para levar anos, às vezes 1000 anos para ser deteriorado na natureza. Isso é uma das coisas que a gente pode fazer uma seleção daquilo que a gente pode ajudar as pessoas. Então entender que também nós vendo a pobreza, a necessidade do outro, todos podemos ajudar. Todos temos condições de dar uma coisinha que seja para aquele que está necessitado. Já estão fazendo a nossa parte, então a gente não pode exigir que o governo faça tudo. Então você, por exemplo, tem a sua calçada lá. Vai botar lixo na calçada? Se tem profissionais para recolher o lixo? Eu me lembro quando eu morava no Rio, meu pai não suportava ver a gente colocando lixo na boca do lobo. Meu pai não aguentava, ia lá falar com toda educação. Falava assim, é por isso que tem enchente aqui no Rio. A senhora ou o senhor está colocando o lixo ali, isso vai transbordar, isso vai ajudar a ter uma enchente. Ele fazia parte dele, com educação, sem julgar, sem ficar criticando e ajudar. Então é isso que a gente tem que fazer, cooperar. E nós temos várias atitudes serem tomadas cooperando com a sociedade e sem ficar criticando ou apontando o erro daqui de um ou de outro. Tu analisas dores e sofrimentos e critica a vida dizendo-te sozinho, desamparado frente à providência divina que Deus te abandonou. Nós estamos sofrendo por acaso? Deus não erra, Deus não castiga. Se estão passando alguma coisa, não interessa saber se foi de vidas passadas,
foi dessa, a gente não tem que se atormentar, falar, por que eu estou passando isso? Não vai resolver. O que vai resolver? Orar, pedir ajuda, primeira coisa. Fazer minha reforma íntima, fazer o bem. Todo o bem que nós fazemos, ele reverte para nós. Não estamos fazendo troca, estamos entendendo que a vida é isso. Fazer o bem e o bem vem. Então eu estou com dor. Gente, nesse momento aqui, eu estou com muita dor no meu ciático. Eu não deixo de fazer minhas palestras, não deixo de vir participar aqui. Faço um movimento que já falei para vocês, um movimento de pegar talhos para dar para pessoas que fazem roupinha de bebê, depois eu levo para quem faz e monta esses enxovais. Eu não vou deixar que a dor me paralise. Ela está aqui, tem um motivo, talvez para me despertar de alguma coisa, e eu não me interessa saber por quê. Interessa que eu tenho que fazer a minha parte. Eu estou aqui para crescer espiritualmente. Não vou me deixar levar por uma dor. Claro, se for uma coisa super insuportável, né? Aí, eu ficar de cama é uma coisa. Mas se eu ainda posso andar, fazer alguma coisa, eu vou fazer minha parte. E não vou criticar. Porque o governo deixa que o pobre... Não sei, eu posso fazer alguma coisa? Vou fazer. E a gente tem que pensar que muitas vezes nós temos a oportunidade da dignidade para quem precisa. Arranjar um emprego, pagar estudos, ajudar a pessoa a estudar, crianças. Eu lembro de Dom Pedro II, ele tinha essa preocupação. Se ele visse algum jovem que estava sem estudo, chegasse ao conhecimento dele, ele pegava do dinheiro dele, não do governo, da datação que ele recebia, pagava os estudos para aquele rapaz ir à Europa, porque aqui não tinha condição, mantinha-os lá e depois trazia-os de volta e os empregava. É dignidade, dar trabalho. Aí, muitas vezes, tem gente que bate lá em casa, nós moramos em casa, está sempre gente pedindo ajuda. Mas, vez por outra, a gente apresenta, assim, uma oportunidade. Quer limpar aqui a nossa calçada para receber um dinheiro? Tem muitos que querem. Então, às vezes, as pessoas falam, fulano é um vagabundo, não quer nada. A situação que nós estamos vivendo, às vezes, não tem emprego. Então, a gente pode fazer a nossa parte. Estava conversando com uma vizinha outro dia, porque nós fazemos reciclagem, damos muitas coisas para serem reaproveitadas. Já falei aqui, tem ali no Bandeirantes, tem o UPA que tem ali, tem uma conhecida nossa, Carol, que ela pega as senhorinhas dali da região, ela pega, por exemplo, tampinhas, faz bonequinho para depois levar para uma creche municipal. Ela faz com isopor, ela faz montagem de quebra-cabeça. Depois ela leva essas senhoras para interagir com os jovens. Então a gente pode, em vez de ficar apontando defeitos, vamos fazer a nossa parte, tudo que a gente pode fazer. E a gente tem essa oportunidade. Então, mas tu não te predispões a renovar-te, não te dando conta de que, se não fizeres auto-observação em teus atos e atitudes negativas, continuarás agindo com energias desconexas que te descontrolarão como o orgânico. Vamos fazer a nossa parte. Estudar, colocar em prática, fazer a nossa reforma íntima, buscar auxiliar o próximo naquilo que ele necessita, porque é o momento que nós estamos vivendo de amar a Deus. Assim nós vamos amar a Deus. Entender que todos nós somos irmãos, fazemos parte de uma mesma família universal. Coerente é a posição de toda criatura que reclama, critica, ofende, esbraveja e nunca se faz apta a fazer algum bem em favor de si mesmo ou dos outros. E já expliquei isso aqui. É o que nós temos que fazer a nossa parte. Em vez de criticar, vamos fazer a nossa parte e ajudar quem está à nossa volta. Perplexos ficamos todos nós frente às rogativas das pessoas que solicitam ajuda com os lábios e nunca com ações. Reza para mim, nem faz nada por ele próprio, né? Então, que muito pedem e nunca doam, que somente visualizam as necessidades próprias e nunca veem a vida como um ritmo cósmico que está interconectado com todas as coisas, de maneira que o todo é mantido pelo apoio das partes. Todos nós, como eu acabei de falar, fazemos parte da mesma família universal. Todos somos irmãos. Nós vimos que Jesus disse, quem é minha mãe e meus irmãos? Mas chamou atenção, ele nunca deixou de louvar Maria, mas ele nos chamou atenção. Todos somos iguais. Todos temos que nos preocupar com todos, fazer a nossa parte. Então, estamos ali, não é por acaso. Aparece uma pessoa necessitada, Deus botou no nosso caminho para a gente ajudar. Aí não interessa que eu fiz isso na outra encarnação.
Não me interessa, ninguém vai soprar o que eu fiz ou não fiz. Eu tenho a oportunidade de fazer aqui e agora. Examinaremos, pois, com profundidade nossas críticas, porque elas dificultam a transformação e o progresso de nossa existência, se não forem estruturados na reflexão e na reparação de nossos feitos. Vamos ter coerência, né? Para tudo, não sejas uma incógnita frente à vida que Deus te proporcionou. Não faças críticas por crítica, mas sim realizes como quanto puderes, sempre em tua órbita de possibilidades, para que a prosperidade seja uma constante em teus caminhos. Jesus coloca as pessoas no caminho certo para nós ajudarmos e sermos ajudados. Então Jesus está sempre ao nosso leme, que sigamos o Mestre. Isso mesmo, Isa, que sigamos o Mestre Galileu. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Perfume de gratidão. Jovem e idealista, ela partiu de sua terra natal, a Suíça, para ajudar a reconstruir a Polônia depois da Segunda Guerra Mundial. Ela assentou tijolos, colocou telhados, levantou paredes. Depois, junto a 2 outras voluntárias que tinham conhecimentos de medicina básica, foi servir num improvisado posto médico. Certa noite, em que suas colegas tinham se deslocado para atender pessoas em outra localidade, ela ficou sozinha. Tomou o seu cobertor, enrolou-se e deitou sob a luz das estrelas. Nada haverá de me acordar, estou morta de cansaço. No entanto, um pouco depois da meia-noite, um choro de criança despertou. Ela pensou estar sonhando e não abriu os olhos. O choro voltou a lhe chegar aos ouvidos. Meio dormindo, ouviu uma voz de mulher. Desculpe acordá-la, mas meu filho está doente. Você precisa salvá-lo. Bastou Elizabeth olhar de forma rápida para o garoto de 3 anos para descobrir que ele era portador de tifo. Explicou para aquela mãe que não tinha remédio algum no posto. A única coisa que podia lhe oferecer era uma xícara de chá. A mulher cravou nela os olhos com aquele olhar que somente as mães em desespero possuem. A senhora precisa salvar meu filho. Durante a guerra, nos campos de concentração, morreram 12 dos meus filhos. Este nasceu lá. Ele não pode morrer. Não agora que o pior já passou. Elizabeth tomou uma decisão. Se aquela mulher andara tantos quilômetros para chegar até ali, se ela suportara a morte de uma dúzia de filhos na guerra e ainda tinha ânimo para rogar pela vida do único que lhe restava, ela merecia todos os sacrifícios. Tomou a criança e, com a mãe, caminhou 30 quilômetros até encontrar um hospital. Depois de muita insistência, conseguiu que o menino fosse internado. Mas havia uma condição. Elas só poderiam retornar para saber notícias depois de 3 semanas. O hospital estava lotado e os médicos sobrecarregados. Elizabeth voltou para as atividades do seu posto médico e nas semanas seguintes até se esqueceu do garoto. Certa manhã, ao despertar, encontrou ao lado do seu cobertor um lenço cheio de terra. Abrindo-o, leu o bilhete. Para a doutora, um pouco de terra abençoada da Polônia. A senhora salvou o meu filho. Da senhora W. Um grande sorriso se abriu no rosto cansado de Elizabeth. A mulher andara mais de 30 quilômetros até o hospital e apanhara o seu filho vivo. Levara-o de volta até o povoado onde vivia. Pegara um punhado de terra do seu chão e tornara a andar muito para deixar quieta, sem perturbar, na calada da noite, o seu presente de gratidão. Elizabeth Kubler-Ross guardou aquela terra que se tornou para ela o presente mais valioso. A gratidão é perfume acondicionado no frasco da alma. As criaturas o deixam exalar-se de forma sutil, envolvendo aqueles a quem são gratas numa aura de bem-estar. A gratidão, quando manifesta, é como a brisa que abençoa a tarde morna com sua presença. Refaz corações e aumenta a disposição para novas realizações em prol do próximo.
sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, tenhamos o cuidado de não permanecer com a cabeça cheia de problemas, mas sim de boas ideias. Conservar as mãos vazias também não é o caso. É tempo de conquistar a serenidade, a tranquilidade, para vivermos em paz conosco e com todos ao nosso redor. Portanto, cultivemos então bons pensamentos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Minha querida irmã Isa Rita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Agradecidos estamos mais uma vez por estarmos aqui e pedimos a Deus que nos abençoe, que traga a paz para cada um de nós, para o Brasil, para o mundo. E a espiritualidade está pedindo que oremos pela paz e pela saúde mental do mundo. Está muito conturbado e nós precisamos ter paz. Nós sejamos veículos da paz. Em alguma contenda eles pedem que nós nos calemos e oremos. Façamos isso e que Jesus nos abençoe mais uma vez. Até o próximo programa. Boa noite para vocês, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir, na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.